A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, grande e poderoso é o nosso Deus, e por Ele estamos aqui, né? O Senhor nos permitiu abrir os olhos, né? Enxergar esta luz linda, né? Maravilhosa que o Senhor nos presenteia no dia de hoje, né? O Senhor nos permitiu acordar, levantar, respirarmos, e é por Ele, é para Ele que aqui estamos, né? Diante dele para meditarmos na Santíssima Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde neste dia de hoje, né? E sempre, eternamente, esteja conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal, né? De toda investida do inimigo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos hoje meditarmos na Palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo de número 26. Vamos orar para estarmos dando início, né, à leitura da Palavra Santíssima do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai amado, por estarmos aqui em mais um dia, Senhor, diante do Senhor, para meditarmos na vossa Santíssima Palavra. Que o Senhor fique conosco neste dia e eternamente em nossas vidas. Só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Toda honra e toda glória sejam dadas ao vosso santíssimo nome, Papai amado. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento sobre tudo que lemos na vossa santíssima palavra. Fique conosco, Paizinho amado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tão barulhenta essas galinhas hoje, né? Quem faz barulho é elas, meus irmãos. Mas vamos voltar aqui, né, para não perdermos o foco. Vamos começar a leitura, que diz assim: Isaque vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que, porventura, dizia ele: Me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam.
E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços da água que cavaram nos dias de seu pai, de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaac, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaac. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzute, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaac: Por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te dizemos somente bem, como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. Acerca do negócio do poço que tinha cavado, disseram-lhe: Temos achado água, e chamou-o Sebá. Por isso é o nome daquela cidade Beceba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. A cadeira está querendo me derrubar. Eita, glória a Jesus amado. Meus irmãos amados, somente até aqui, 35 versículos da palavra do Senhor, né? Grande e poderosa é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar compreensão, né, sobre o que lemos. Sabemos que muitas das vezes não é fácil, né, compreender, mas que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar, né, nesta batalha diária, que é, né, compreender e andar conforme os mandamentos e ensinamentos do nosso Deus Todo-Poderoso, né. É aqui podemos ver essa barulho. Misericórdia. Louvado seja Deus. Né? Não pode ver ninguém passando que já faz barulho. Mas... Ei!
Grande e poderoso é o nosso Deus, meus irmãos amados. Aqui podemos ver, né, a maneira que Deus guarda os seus filhos, né? Aqui podemos ver na ocasião em que Isaac estava com sua esposa, né? Ali ele havia dito que era sua irmã, assim como seu pai também, né, disse. Só que no caso do pai dele, né, Sara era realmente meia-irmã dele. E Isaac, né, por a mulher dele ser uma mulher muito formosa, ele temia aqueles homens, né, achava que eles poderiam matá-lo por amor dela. E quando o rei viu ali da janela, né, Isaac brincando, né, com sua esposa, ele percebeu que ela não era sua irmã e que sim sua esposa. Mas não aconteceu nada, né? Louvado seja Deus, não aconteceu nada com eles, muito pelo contrário. Ele ordenou aos seus servos, né, aos homens daquele lugar, que não tocasse nem naquele varão, né, que era Isaac, nem em sua esposa. Porque, meus irmãos, eles tinham, né, a mão de Deus sobre a vida deles. Talvez se fosse outro caso, talvez se fosse outros, né, que tivessem mentido para ele, talvez ali ele tivesse até intentado fazer algum mal. Mas como aquele homem e aquela mulher, os servos do Deus Altíssimo, o Senhor guardou, livrou, né, de todas as ciladas, né, do inimigo. O Senhor guardou eles e podemos ver, né, que o Senhor fez, né, eles prosperarem de uma maneira tão grande que Abimeleque, rei daquele lugar, né, pediu para que ele saísse, né, fosse habitar em outro lugar, porque ele estava se tornando, né, tinha se tornado já, na verdade, maior do que eles, do que o povo daquele lugar, né, em possessão de ovelhas, vacas, né, em possessão de servos, servas. Então, podemos ver a mão do Senhor, né, como é grandiosa, fazendo prosperar todo aquele que anda conforme, né, a santíssima vontade do Senhor. Podemos ver que o Senhor é quem encaminha, né, cada um daqueles que nele confia. Então, que possamos confiar no nosso Deus Todo-Poderoso e andar conforme a santíssima vontade dele, porque é boa, né, perfeita e agradável para todos aqueles que os amam. Meus irmãos amados, que o Senhor fique conosco neste dia, que o Espírito Santo de Deus revele muito mais, né, nos nossos corações através do que lemos. Podemos ver também aqui no final, né, que Esaú, ele tomou, né, mulheres, né, de filha de Beer Eteu, Judite, filha de Beer Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. Então, ele saiu, né, da sua parentela, do seu povo, e foi tomar mulher ali em meio a outro povo. E aqui no versículo 35 vai dizer que estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então ele entristeceu muito seus pais, né? Tomando estas mulheres. Que possamos, meus irmãos, alegrar os nossos pais, honrar os nossos pais, porque o filho que honra, né? E alegra seus pais, ele tem vida longa sobre a terra. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Que possamos, meus irmãos, meditar mais e mais nas santíssimas palavras. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, encerrando este momento abençoado, barulhento, né? Os animais hoje amanheceram tudo barulhento, mas louvado seja Deus, tudo que tem fôlego de vida, louve o nome santíssimo do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em cuja presença estamos, grande e poderoso é o Senhor. Fica conosco, Pai amado, neste dia e sempre, sempre eternamente, Pai amado, em nossas vidas, porque com o Senhor podemos saltar uma muralha, assim como disse o rei Davi, mas sem o Senhor não passamos de pó. Grande é o poder e poderoso é o Senhor, que nos fez a sua própria imagem e semelhança. Que privilégio temos de ter um Pai tão lindo, tão maravilhoso. Que o Senhor nos batize com o vosso Espírito Santo e com fogo, para que possamos ser revestidos do poder do Senhor, do poder dos altos céus, que é o poder do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Grandioso és, Paizinho. E faltam palavras para descrever, né, o quanto o amamos. Que o Senhor fique conosco neste dia e eternamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos tenhamos um dia abençoado, que todos fiquemos na paz do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.